Glória a Deus. O tema do que eu quero falar para você nesta manhã é o preço do recomeço. Amém ou não? E vira para o seu irmão e fala assim: existe um preço para quem quer recomeçar. Vira para ele e diga: ei, tem um preço o recomeço. Amém ou não? Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 28. Eu vou usar alguns versículos. O primeiro versículo que eu quero ler com você é esse versículo. Existe um preço para poder recomeçar. Recomeçar nunca será fácil, nunca será o caminho mais fácil, porém sempre é o caminho mais virtuoso. Amém ou não? É difícil começar, irmão, mas mais difícil ainda é recomeçar. Recomeçar é contra a natureza das coisas, pastor Léo. Destruir é muito mais fácil, é só deixar as coisas como estão, que elas vão se decompondo com o tempo. Mas recomeçar, reparar, restaurar, reedificar é muito mais difícil. Por quê? Por quê, pastor? Porque os estragos estão à mostra. Porque depois que tem que reconstruir, que significa que alguma coisa veio à ruína, alguma coisa deu errado. Antes de começar a dar certo, muita coisa talvez na sua vida deu errado. Mas é tempo de fazer dar certo. Aqui em Lucas, no capítulo 14, diz o seguinte: 14, verso 28, perdão. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? No verso 29. Para que não aconteça que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Versículo anterior de novo, verso 29, vou repetir ele. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada acabem zombando dele. Abre para mim Filipenses no capítulo 1, no verso 6. Filipenses 1, 6. Em nome de Jesus. Filipenses no capítulo 1, no verso 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, eu vou repetir, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou aqui para dizer para você nesta manhã que o Senhor não deixa nada inacabado. Nada inacabado. Nada na sua vida ficará inacabado. Amém ou não? Existe um preço alto para quem quer reconstruir, pastor Léo. Não é fácil reconstruir. Não é fácil construir. E também não é fácil reconstruir. Jesus está dizendo: olha, você lançou edifício, mas não terminou. Agora você vai ter que reforçar isso que você começou e edificar de novo. Não adianta você começar alguma coisa e não terminar. Meu pai dizia isso: não comece algo que você não tem a capacidade muitas vezes de terminar. É preciso, é importante que você comece e termine, não deixando que as situações determinem a sua situação. Muitas vezes a influência das situações nos levam à emoção, e a emoção nos faz começar um punhado de coisas que a gente não tem capacidade de terminar. Tem muita gente que começou uma relação a partir da sua própria emoção e não a partir da sua convicção, e é por esse motivo que essas coisas não acabaram bem. Tem muita coisa que começou pautada em um sentimento e não se sustenta, e é por esse motivo que de repente o final não é dos melhores. É de repente por esse motivo que não consegue concluir nada, nenhuma etapa na vida. Por quê? Começou pautado em um sentimento: eu acho que eu consigo. Esse negócio que eu acho que eu consigo, eu acho que dá certo, eu acho que não sei o quê. A gente vai achando um punhado de coisa e fazendo teste conosco. Para de fazer teste com você mesmo, em nome de Jesus. Para de fazer teste com você mesmo. Comece algo e
termine. Vira para o seu irmão, começa, mas termina. Aquilo que Deus começou vai terminar em você, amém ou não? Amém ou não? Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para concluir. Eu estou aqui para falar para você dos desafios muitas vezes que envolvem a reconstrução e a construção. Essas coisas são difíceis, não são fáceis. Quem disse que é fácil? Não é. Reconstruir é muito difícil. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor vai terminar a obra que Ele começou na sua vida, no seu coração, no seu interior. E muitas vezes a gente começa a desacreditar que isso é possível para nós. A gente vai perdendo a motivação de viver, de ser feliz, de ser realizado, de ser contente. Existe um descontentamento na nossa vida. A gente não consegue se suprir mais em nada. Mas sabe, irmão, o Senhor vai terminar aquilo que Ele começou em você. Amém ou não? É tempo de reconstruir. Existem 3 coisas importantes, antes de eu aplicar o texto que eu quero para você nesta manhã. 3 coisas importantes que falam de propósito. O propósito é terminar. Se o propósito é concluir, esse é o propósito, concluir, chegar. Esse é o propósito. Mas existe o quê? Um decorrer. Existe um caminhar. Então tem 3 coisas importantes que estão dentro do seu propósito. 3 coisas. Ou seja, a capacidade de começar, a capacidade de continuar e a capacidade de concluir. Essas 3 coisas são a chave para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Começar, continuar e concluir. Vira para o seu irmão, começa, continua e conclui. Amém ou não amém? O que é isso? Isso é uma questão de compromisso. Eu começo, eu continuo e eu concluo. Essa é uma chave poderosa, um negócio importante para nós. Quantas coisas ficaram inacabadas na nossa trajetória porque você começou e não continuou? Quantas coisas você começou, mas deixou inacabada? Quantas coisas começaram na sua história e você permitiu que elas se destruíssem com o tempo? Permitiu que essas coisas fossem invadindo aquilo que você começou edificando? Você desistiu no meio do caminho e tem muita coisa que ficou inacabada na sua história de repente, na nossa história de repente, porque a gente deixou de persistir. O caminho da continuidade é a persistência. Você precisa persistir, você precisa permanecer. Glória a Deus ou não, amado? Você está comigo nesta manhã, sim ou não? Você precisa permanecer. A gente não permanece mais em nada, a gente troca tudo. Antigamente eu me lembro, eu sou da roça, irmão, fui criado na roça. Antigamente estragava uma televisão lá em casa, Guilherme. Nós ganhamos uma televisão do seu Galdino em 1994, irmão. Eu sou novo, eu sou de 89. Mas em 94 nós ganhamos uma televisão lá em casa. A gente não tinha TV. E o seu Galdino nos deu uma televisão preto e branco, que passavam as listras assim. Todo mundo aqui é novo, não lembra disso, mas passavam. Tem gente rindo é porque lembra disso, é velho, está condenando a idade aí, irmão. Ó. Passava. E quando a televisão estragava, a gente não jogava a TV fora. A gente ia lá e levava para o seu Gabriel, que arrumava a TV. A gente consertava. A gente ia lá e tentava consertar, fazia de tudo para poder consertar. Mas tem muita gente que hoje, nesse tempo moderno, contemporaneizado, tem gente que não permanece com nada mais. Não permanece em nada mais. Teve um ruídozinho, um estragozinho, joga fora. Relações fora, ministério fora, chamado fora, aquilo que Deus quer fora, a vocação fora, o sonho fora, o projeto fora. São coisas que a gente precisa só reparar. A gente está abrindo mão de reparar algumas coisas e lançando mão disso, jogando fora. Desistindo de pessoas boas, de integridade, de caráter, que tem beleza interior e exterior, à mostra. A gente muitas vezes está desistindo dessas pessoas porque tem um erro e jogando fora. O tempo de hoje, esse tempo moderno, as pessoas não permanecem mais com nada. Bauman vai dizer num livro, chama Amor Líquido, ele vai dizer o seguinte: esse tempo é um tempo dos amores de plástico, dos amores de bolso. Você usa, amassa e joga fora. Deus ama até aquilo que você amassou. E se você foi amassado por alguém, Deus te ama também. Nesse tempo moderno, a gente vai lá, relações de bolso, relações de telefone, relações do WhatsApp, relações do Instagram, relações de bolso, não perenes, não continuadas.
não firmadas, não responsáveis. Tanta coisa na nossa vida surgiu, começou, e aí de repente uma falta de compromisso, uma falta de base, uma falta de continuidade, uma falta de perenidade, uma falta de amor, uma falta de sinceridade. Isso tudo foi emplasticando a gente, foi deixando a gente, sabe, resignado, diminuído, incapacitado. Valorize aquilo que você começou. Continue, persista. Não tem caminho fácil. Não tem, irmão. Desconfie de qualquer caminho fácil, em nome de Cristo Jesus. Tem muita promessa de caminho fácil que não leva você a lugar nenhum. Amém, amado? É muito fácil, tem uma trilhazinha aí. Desconfie disso até o fim, pelo amor de Deus. Não tem caminho fácil. E muitas vezes as situações, os embates, os problemas, as adversidades, as intempéries, as coisas tempestivas da vida, elas vão surgindo para que você fique com a casca grossa, para que você resista e dê continuidade àquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Amém ou não amém? Continua. Comece. Tão importante quanto começar é continuar. Vira para o seu vizinho, tão importante é. Tão importante quanto? Fala para ele. Começar é continuar. Então continua naquele projeto. Então continua no seu sonho. Então continua na sua casa. Então continua no seu casamento. Então continua. A gente tem uma tendência de descartar coisas que muitas vezes nos levam a um desconforto. Glória a Deus, amado. Você está aí comigo, sim ou não? Você está aí comigo, amado? Eu vou terminar rápido. Tenha paciência comigo. Ei, a gente tem uma tendência de eliminar coisas que nos tiram da zona de conforto. A gente tem uma tendência de eliminar coisas que muitas vezes, sabe, elas nos desafiam. Pessoas que nos desafiam, situações que nos desafiam, pressões muitas vezes que existem à nossa volta, a gente vai descartando. A gente vai descredenciando essas pessoas e credenciando as que são mais fáceis, que a gente acha mais fácil, sabe? Mas muitas vezes essa que você está credenciando não vai levar você ao crescimento. Muitas vezes as pessoas que você descartou tinham uma chave do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal, da sua evolução, enquanto pessoa, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto filho. Tem muita gente que desprezou a relação com o pai, transferiu isso para Deus e para todo mundo, porque muitas vezes existiu uma correção. Mas a Bíblia fala que o pai que ama, ele muitas vezes disciplina o filho com muito amor no seu coração. Comece e continue. Começar, continuar, para que você possa concluir. Jesus vai dizer o seguinte, ó, no texto de Lucas, no capítulo 14, no verso 28. Analisa bem o que você tem para começar, para que você possa continuar e também concluir. Porque qual que é o caráter de Deus? Aquele que começou a boa obra na minha vida não vai ficar parado, não vai ficar inacabado, irmão. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, lá na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, nos seus projetos, no seu coração, nas suas emoções. Ei, irmão, em nome de Jesus, não vai ficar inacabado. Nada na sua vida vai ficar inacabado. Nada na sua história vai ficar inacabado. Em nome de Cristo Jesus, amado, compreenda isso. O Senhor tem um compromisso de terminar aquilo que Ele começou. A Bíblia diz que Ele começa e também termina. Do primeiro dia até o sétimo dia que Ele descansa. Ele começa e termina. Por que você acha que Ele não vai terminar na sua vida? Tudo que Deus faz, Ele começa e termina. Sempre, sempre. Mas existe um preço para poder começar. E é sobre esse preço que eu quero destacar com você no texto de Neemias, no capítulo 1, no verso 4. Neemias é um homem enigmático. Neemias é um cativo babilônico. Sua família fica lá. Possivelmente, Neemias nunca tinha ido a Jerusalém. Existem 3 levas. Zorobabel vai primeiro para Jerusalém, depois do tempo no cativeiro, pastora Lu. Zorobabel vai e edifica o templo. O templo está em ruínas, o povo está em ruína, a cidade está em ruína. Mas Zorobabel vai primeiro e edifica o templo. Ele começa. Depois de Zorobabel,
vai Esdras, o escriba Esdras, que possivelmente escreveu o texto de Neemias que você conhece, assim também como o livro de Esdras que você conhece. Na Septuaginta era um livro só. Depois vai Esdras, e Esdras, ele continua aquilo que Zorobabel começou. Esdras traz a leitura da lei de Deus, a reconstrução espiritual do povo. Então primeiro edifica um templo, depois a reconstrução espiritual. Esdras vai para lá e lê toda a lei de Moisés. E depois vai esse terceiro homem, esse terceiro personagem, que eu quero trazer para você nesta manhã, rapidamente, que é Neemias. Se Zorobabel começou, se Esdras continuou, Neemias terminou. Então aquilo que ele começou, ele também continuou e também terminou. Esdras continua, persiste, embate as lutas, e Neemias conclui. Em Neemias, no capítulo 1, por favor, coloque aí, no verso 4, começa contando a história desse homem que é copeiro. Agora não é o Império Babilônico mais, é o Império Medo-Persa. E você vai ler na Bíblia, Ciro, grandes homens, Artaxerxes, Dario, grandes homens, que tinham um tipo de colonização diferente do que era a Babilônia, que não prendia as pessoas e levavam cativas para si, mas colonizavam e permitiam que elas tivessem liberdade de culto. E Neemias é copeiro, Neemias é um servidor. Esse é o tipo que Deus escolhe, gente servidora, gente que não tem dificuldade em servir ninguém. É esse tipo de pessoas que Deus escolhe para poder liderar, para poder abençoar, para poder ser uma bênção na vida das pessoas. Gente que tem uma característica servidora. E no capítulo 1, no verso 1, diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. No verso 2, Hanani, um dos meus irmãos, veio ajudar, com mais alguns dos homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Pode seguir. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passaram por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. No verso 4. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em um jejum e oração diante do Deus dos céus. No verso 5. E desabafei: ó Senhor Deus e Yahvé dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e meu povo temos errado de sobremaneira, ou de grande forma. O primeiro preço que Neemias paga é o preço da oração. O preço para reconstruir, irmão, é o preço da oração. Amém ou não? A Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso suave. Ore, não para de orar. Hanani chega com uma notícia terrível. Ele diz: olha, eles estão lá, mas não estão sobrevivendo. Eles estão lá, mas não estão bem. O povo de Jerusalém, essa cidade santa, a cidade do Senhor, ela foi acometida por uma grande ruína, uma grande destruição. O povo está debaixo de opróbrio, está debaixo de vergonha. Ele está dizendo: olha, as pessoas estão lá geograficamente, mas não estão vivendo bem, não estão bem, estão debaixo de condições degradantes, estão debaixo de ruína, estão debaixo de sentimento de derrota. Eu não sei se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida, com um sentimento de derrota, debaixo de ruínas. De repente você olha para você nesse tempo, esse tempo tão desafiador, e fala: poxa vida, só há em minha vida um arrastão de coisas não resolvidas, o arresto de coisas que muitas vezes foram
desintegrando o meu coração e muitas vezes dilapidando o meu senso de convicção. Hanani está dizendo, está todo mundo lá, mas eles não estão bem. O sentimento é um sentimento de derrota. Estão lá, mas ainda vivem um tipo de cativeiro. Estão presas em meio a céu aberto. Estão contidas, envergonhadas, não têm condição de fazer algo diferente. O retrato que Hanani faz do povo de Jerusalém, do povo da cidade é: ei, eles estão em ruínas. Não tem nada bem. Está tudo em frangalhos. Por fora parece até que deveriam estar. O tempo está lá. Esdras leu a lei. Mas o povo está debaixo de vergonha porque os muros estão caídos, derrubados. O povo está debaixo de humilhação. Tinha tudo para estar bem e não está. Já viu gente assim? Tinha tudo para estar feliz e não está. Tinha tudo para estar bem, mas não está. Tinha tudo para estar, regozijando, mas não tem um coração alegre. Tinha tudo para poder estar comemorando, mas não tem celebração alguma. Tem vigor, tem saúde, tem altura, tem, desfruta de coisas boas da vida, mas parece que o coração não se acomoda. Parece que existe algo ainda no interior que não está bem. Existe um destroço qualquer dentro do coração e dentro da alma. Hanani chega e fala: o povo está debaixo de vergonha. O povo de Deus debaixo de vergonha. O povo escolhido de Deus debaixo de vergonha. O povo que Deus ama debaixo de vergonha, de humilhação. O povo que Deus escolheu, que Deus abençoou, que Deus chamou. O povo que Deus escolheu para si, vivendo um momento muito difícil. E eventualmente, se a gente recortar isso na nossa vida, a gente encontra muitos desafios à nossa volta. Muitos momentos difíceis. Talvez para você a vida tenha sido mais fácil, mas para muita gente não tem sido, não. E quando você acha que vai resolver, vem alguém e invade o teu coração e deixa você completamente fragmentado, em frangalhos. De repente, alguém que poderia, até resolver, não resolve. Essa é a situação do povo. Mas quando Neemias fica sabendo da situação do povo, ele não sai agindo. A primeira coisa que Neemias faz é orar. Ele vai orar. Preste atenção aqui, amado, em nome de Jesus. Está comigo, sim ou não? A primeira coisa que Neemias faz é orar. A primeira coisa que Neemias faz, ele vai abrir a boca diante de Deus. A primeira coisa que Neemias faz não é ir para a internet, é brigar com todo mundo no Facebook. Não, não é isso. A primeira coisa que Neemias faz é clamar a Deus por socorro. É nesses momentos de muitas vezes dificuldade onde a gente precisa clamar aos céus por socorro. A primeira coisa, a primeira etapa para haver uma reconstrução na sua vida é: clame a Deus por socorro. A Bíblia diz o seguinte: se meu povo se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Amém ou não amém? Se você orar, você vai ver o céu se abrindo para você. Se você clamar, você vai ver o céu se abrindo para você. Amém ou não? É importante isso. O texto está dizendo: Neemias, ele começa orando. No capítulo 2, no verso 1, por favor, abre comigo. E essa é a segunda coisa que eu quero comentar sobre Neemias. A segunda coisa importante para poder reconstruir: o preço do recomeço. A segunda coisa importante está em Neemias 2, no verso 1. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele, no verso 2 até o 4. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido? Se não está doente, não está enfermo. Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei que o rei viva para sempre. Meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que está desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. A primeira coisa para poder reconstruir é orar. E quando alguém te perguntar, fala: vou orar primeiro.
Te respondo depois. Mas essa segunda etapa é uma etapa importante, porque quando Neemias se apresenta, ele sabe da situação que está acontecendo. Não é surpresa mais para ele. Ele se apresenta diante do rei. E quando ele se apresenta diante de Artaxerxes, é a primeira vez que ele vê Neemias triste. É a primeira vez que Neemias está triste. E a segunda coisa que eu aprendo lendo esse texto, que muitas vezes a gente precisa, e é o preço do recomeço, é lidar com a tristeza. Essa é a segunda coisa importante para nós. Você precisa saber lidar com a tristeza, porque é justamente nesse momento de angústia que Deus vai fazer nascer um propósito novo na sua vida. É nesse momento de tristeza de alma, tristeza profunda. Não é fácil, irmão. Você já teve uma tristeza qualquer na sua vida? E não é fácil. Perder alguém que você ama não é fácil. Lidar com a perda, pior ainda. Lidar com a angústia de não ver mais o rosto que eu via. Lidar com a angústia de não olhar para aquele ou aquela que eu amo. Perder aquelas pessoas que eu jamais pensei em perder, que eu não tive mais tempo de olhar para ela ou olhar para ele e dizer: eu amo você. Tempos tão difíceis. Não tive mais tempo, a vida passou tão ligeira, tão rápido. Eu queria ter mais uma oportunidade de um encontro, de um abraço, de um afago, de sentir teu coração de novo, de sentir a tua pele, de olhar para o teu rosto, te abraçar e não largar. É preciso continuar. Por mais que seja duro, por mais que não seja fácil, por mais que esse caminho seja estreito, por mais que esse caminho seja um caminho de dor, por mais que esse caminho seja um caminho de angústia, por mais que esse caminho seja um caminho de saudade, por mais que esse caminho, um caminho que muitas vezes traz no meu coração um certo tipo de tristeza, eu preciso continuar seguindo. A vida continua. E jamais vai ser fácil. Neemias está triste, se apresenta pastorato diante do rei, e o rei olha para ele e fala: você está com tristeza de alma, você ficou triste, os teus olhos eles estão condenando isso, os teus olhos estão trazendo à tona a sua tristeza pessoal, os teus olhos estão comunicando algo no teu coração que não está resolvido, não está pacificado, você não está em paz no seu interior. E o rei pergunta: o que eu posso fazer? E o rei diz para ele: eu te libero para poder ir. O que o Senhor está querendo de você hoje? Liberar você para poder continuar. Liberar você para poder continuar. Liberar você para poder continuar. Ei, irmão, liberar você para poder continuar. Liberar você para poder continuar. Você precisa seguir. É difícil lidar com a tristeza. Ninguém quer lidar com a tristeza. Ninguém quer lidar com a perca do irmão, da irmã, do tio, da avó, do pai, da mãe, do cunhado, da cunhada. Ninguém quer lidar com a perca, porque dói. Lidar com aquilo que dói. Lidar com aquilo que dói, para que isso possa produzir crescimento, para que eu possa continuar ainda, sabe, o propósito de Deus na minha vida. Eu não vou parar pela tristeza. A tristeza aconteceu, é um fato, eu não posso mudar, eu não posso voltar atrás, mas eu posso seguir. O que o Senhor está querendo fazer com você hoje, em nome de Jesus, amado, fazer você seguir. Para quê, pastor? Para honrar o nome dele, honrar as pessoas que tanto, sabe, estiveram à sua volta e te abençoaram. Então talvez pessoas que partiram deixaram boas marcas e memórias na sua vida. Continue, não pare, em nome de Jesus. A única coisa que o diabo quer, nosso inimigo, a nossa alma quer, é nos parar. Não pare mesmo em meio à sua dor. Parece poético e romântico isso, eu sei que é duro, mas é possível. Tem coisas que são duras, porém são possíveis. Não são fáceis, mas são possíveis. Nos provocam constrangimento, nos provocam choro, nos provocam nó na garganta, nos provocam tantas memórias, mas é possível, é possível vencer.
depois de viver uma angústia qualquer, as maiores, as menores. Continua. É isso que eu tenho para dizer para você nesta manhã. Você precisa continuar, irmão. Não para não. E de repente essa tristeza, sabe? Aqui fora você sorri, você vai para a internet, você precisa, eu sei, mas ainda existe aquela dor cravada no teu coração, não resolvida, não pacificada, não, sabe? Parece que ainda não há conforto disso. Mas sabe, o Senhor conhece todas as coisas, tem a vida da gente na palma das nossas mãos. Ele mesmo dá, Ele mesmo tira. O Senhor conhece todas as coisas, e eu preciso descansar nele e continuar seguindo, porque Deus tem um propósito em mim, através de mim, através da minha vida, para que eu possa abençoar uma geração de pessoas inteira, com um dom, com um talento, com aquilo que Ele me deu. É preciso continuar seguindo. Sabe, meu pai tem 62 anos, já debilitado. Você percebe que meu pai parece ter mais idade, parece ter 80. E todas as vezes que eu vou na chácara que a gente tem, meu pai mora lá, a única coisa que eu olho para meu pai, quando ele pega o Otto no braço, eu digo: Senhor, aumenta o tempo de vida do meu pai, aumenta o tempo de vida dele. Eu quero que os meus filhos, o Otto e o que está na barriga da minha esposa, eles tenham o privilégio de conviver com um cara incrível que ele é. Mas a vida está em tuas mãos. E se por acaso um dia não tiver meu pai, aquilo que ele me ensinou, a instrução, o amor, a direção que ele me deu um dia da parte de Deus, isso vai continuar. Então continua, não para não. Para poder muitas vezes reconstruir, é preciso lidar com a tristeza. Todo mundo aqui já perdeu alguém. Todo mundo aqui perdeu uma pessoa próxima. Todo mundo perdeu. De repente estou falando com você que perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, perdeu amigos, perdeu parentes, perdeu pessoas queridas. Ei, eu estou aqui para dizer para você: continua. Não deixa o luto te matar, não. Neemias recebe. O rei olha para ele e diz: o que você quer, Neemias? Ele fala: meus parentes morreram, profanaram os túmulos, a ruína no meu povo. E Neemias diz: eu quero poder ir. E o rei libera Neemias para poder ir. Neemias fica 12 anos, pastor Flávio, 12 anos cuidando, governando Jerusalém, 12 anos. Mas a Bíblia diz, depois você lê o texto de Neemias, eu preciso correr. A Bíblia diz que Neemias chega em Jerusalém com a carta do rei, com a bênção do rei, com o recurso que o rei mandou. Neemias continua, apesar da sua tristeza, apesar da sua dor, apesar do cenário contrário, ele continua, ele vai, ele enfrenta. Não é só um percalço, não é só um problema, não é só uma dificuldade, existem outros desafios que continuam. Neemias continua, ele persiste, ele vai, ele chega num cenário caótico. Porque às vezes a gente está com uma tristeza, a gente acha que agora vai aliviar, e muitas vezes a gente encontra um cenário caótico. A gente encontra uma bagunça, pastor Flávio. A gente está triste, a gente está pressionado, a gente não está resolvido, a gente não está bem consigo mesmo, e de repente a gente encontra um cenário caótico. Mas Neemias orou, sim ou não? Sim ou não, irmão? Então quem ora tem que estar disposto a ser a resposta da sua própria oração. Quem ora tem que estar disposto a ser a resposta da sua própria oração. Quem que Deus capacita, quem Deus habilita, quem Deus chama, quem Deus promove? Neemias. Deus está apontando você para abençoar pessoas, reconstruir lugares. Deus está usando você para tirar pessoas da humilhação e da vergonha, do opróprio. Deus está levantando você como atalaia, como profeta, como sacerdote, como alguém que se levanta e diz: não, eu não aceito esse caos, eu não aceito essa bagunça, essa balbúrdia, eu não aceito, eu resisto. Neemias vai e chega lá, depois da sua tristeza de alma, e encontra um caos. Mas Deus colocou Neemias naquele cenário para ser um instrumento de transformação naquele lugar. Você vai encontrar situações ainda por resolver à sua frente. Passou por tristeza, por dor, por tudo aquilo que eu falei. Mas de repente você vai encontrar um cenário ainda mais desafiador à sua volta. E Deus
vai olhar para você e vai dizer: é contigo, vai nessa tua força. Como ele disse para Josué, Deus olha para Josué e diz: ei, vai nessa tua força. E de repente Deus está olhando para você e está dizendo: ei, vai nessa tua força, pode ir, eu estou contigo. Assim como fui com Moisés, está dizendo lá para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você, eu não te abandonarei. Pode ser que pessoas te abandonem, pode ser que pessoas passem pela sua vida, pode ser, mas Ele jamais vai te abandonar, porque aquele que começou, Ele vai continuar, e Ele vai terminar aquilo que Ele começou na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, amado. Ele começou, Ele continua e Ele conclui. Não é fácil ser o Neemias, porque o Neemias tem que lidar com situações que muitas vezes nos afrontam. Eu estou caminhando para o final. Vocês têm paciência comigo, mais 5 minutinhos? Vocês têm, sim ou não? Você me empresta isso, sim ou não? Eu vou tentar os 5 minutos, tá, amados? Uma tentativa. Mas preste atenção, não é fácil ser o Neemias. E toda casa tem um Neemias. E de repente você seja o Neemias da sua casa. De repente você é o Neemias da sua casa. Vai ter que administrar a dor, vai ter que lidar com ela, e a vida não vai parar. A vida vai continuar. E você vai viver todos os dias como se aquela pessoa estivesse ali. Vai ter que lidar com ela. Tem que seguir. Ser um Neemias nunca vai ser fácil. Mas ele começou, ele continua e ele vai concluir. Vou repetir, ele começou, ele continua e ele vai concluir. Tem coisas na nossa vida que não saram tão fáceis. Não saram não. Mas continuar é preciso. E o Senhor está ali dizendo: ei, eu estou com você, eu jamais vou te abandonar. Ele é calmaria para esse mar revolto. Ele é cura para essa dor. Ele é bálsamo. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, pastor Flávio. Ele é o remédio para a nossa ferida. Neemias encontra um cenário de caos. E Neemias tem que lidar, além de tudo isso que eu falei, ele tem que lidar com franca oposição. Muitas vezes, situações vão existir para que o projeto de Deus na sua vida não prospere. Neemias no capítulo 4. Neemias no capítulo 4. Eu estou terminando. 4 no verso 1. O texto diz o seguinte, capítulo 4, verso 1. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de... Quando Sambalate tomou conhecimento da obra de restauração das muralhas, Neemias convoca o povo a reconstruir. Até esse texto, Neemias vai passando 3 dias no meio do povo, levanta todo mundo, o pastor Amaro, e diz: vamos construir. Não terminou. Não terminou, nós podemos construir. Nós podemos mudar esse cenário, nós podemos reverter isso. E o texto diz o seguinte, nesse versículo, no capítulo 4, vai dizer que o povo começou a restaurar. E quando as pessoas viram a restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado e ridicularizou os judeus. E, pode continuar, na presença dos seus compatriotas, dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Olha a pergunta, vai conseguir fazer o quê? Será que vai conseguir se fortalecer? São fracos. Irão ainda oferecer sacrifício? Serão capazes de terminar aquilo que... Vou repetir esse versículo. Irão ainda oferecer sacrifício? Serão capazes de terminar o que iniciaram? Em um só dia. Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Pode seguir, o versículo 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que soergam
uma só raposa derrubará esse muro de pedra. No verso 4. O nosso Deus, diante disso, ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria. Faça recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós, para a sua própria vergonha. Faça também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Até aí. O texto vai dizer que depois de Neemias ter começado, depois de Neemias ter orado, de Neemias ter começado, de Neemias ter tido que lidar com a dor, ele lidado muitas vezes com o caos, agora existe um novo desafio. E qual é o novo desafio, pastor Eduardo? E essa é a terceira coisa importante: lidar com a oposição. Tem muita gente que não quer e não está interessado no seu recomeço. Então é preciso lidar com a oposição. Eu vou dizer geralmente o que acontece quando você lida com oposição. A primeira coisa, que as pessoas vão duvidar que você consegue. É a primeira coisa, pastor Ati, que vai existir. Ele não vai conseguir sair disso, não. Vão começar a chamar de tadinho ou tadinha. É a primeira coisa que acontece, geralmente é isso. A primeira coisa é, vão duvidar. A segunda coisa que acontece nesse cenário onde existe franca oposição é zombar daquilo que você está fazendo. Essa é a terceira coisa. Perdão, a segunda. A terceira coisa é, vamos dizer, vocês não têm capacidade suficiente para entregar aquilo que vocês estão prometendo. Essa é a terceira. Você não tem capacidade para poder entregar isso. A quarta coisa: depois de verem que isso está acontecendo, está sendo reconstruído, Guilherme, vamos dizer o seguinte: eles vão tentar desqualificar aquilo que você fez. Primeiro, vão dizer o seguinte, vão duvidar. Segundo, vão zombar. Terceiro, vão questionar a sua capacidade. Quarto, vão tentar desqualificar a sua vida. Vão tentar desqualificar aquilo que você está fazendo. Vão tentar desqualificar você. Está dizendo, ele não consegue. Não, ele é fraco. Isso que ele está fazendo é fraco. Essa obra da mão dele é fraca. Ele não vai conseguir jamais. Porque é preciso lidar com a oposição. E essa oposição pode vir de fora. Sim, claro que pode. Mas existem inimigos que estão aqui dentro. Quando está de fora é mais fácil você preparar, pastora Eli, Ingrid. É bem mais fácil, porque você sabe identificar onde estão. Mas quando estão dentro, dizendo, eu acho que eu não vou conseguir. E quando estão aqui na nossa mente dizendo, eu não sou capaz. E quando estão na nossa mente dizendo, eu me sinto fraco. Eu me sinto vulnerável. Eu me sinto violado por essa situação. Eu acho que eu não consigo. Quando é a gente mesmo que olha para aquilo que ele está fazendo e muitas vezes se desqualifica. Quando a oposição mora dentro da gente. São motivos que a gente vai arrumando para poder não seguir. Sabia disso? A gente vai arrumando motivo, justificativa. A gente vai arrumando argumentos, bons ou não, para utilizar contra nós mesmos, para não seguir. Mas eu estou aqui para dizer para você nesta manhã, finalizando essa mensagem, pode se colocar de pé. Sabe, irmão, que aquele que começou, ele vai continuar. E vai terminar aquilo que ele começou na sua vida. Eu tinha muito para poder falar sobre essa mensagem, mas eu vou terminar aqui. Eu ainda ia falar sobre lidar com medo. Eu ia falar sobre lidar com um tipo de coisa. Mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, para a gente compartilhar isso mais um pouco. Neemias lida com várias ameaças, as de dentro e as de fora. Neemias tem que lidar com insegurança, com medo. E depois vão tentar dizer que as suas intenções não são verdadeiras. Geralmente é isso que os inimigos fazem. Mas eu quero dizer para você que quem começou termina. Abre comigo Neemias, no capítulo 6, do verso 1 ao 3, e depois no verso 5. Neemias, no capítulo 6, em nome de Jesus, do verso 1 ao 3. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe,
e o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha. Eu consegui. Sabe o que eu conheço esse sentimento? Consegui. Vira para o seu irmão e diga para ele: você vai conseguir. Você vai conseguir. Neemias está dizendo: olha, quando eles viram os nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, no verso 2. Sambalat e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos. Vamos nos encontrar em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer algum mal. No verso 3. Por essa razão enviei-lhes a mensagem com esta explicação: eu estou executando uma grande obra, um grande projeto. Eu não vou descer agora. Eu preciso concluir aquilo que eu comecei. Afinal, por que deveria parar minhas obrigações, parar de continuar e deixar a obra para encontrar convosco? E eles enviaram um convite 4 vezes, e todas as vezes eu dei a mesma resposta: eu estou empenhado em começar, tanto quanto em continuar, tanto quanto em concluir. Porque aquele que começou é capaz, é fiel para continuar e também concluir aquilo que ele começou. Ele é capaz de terminar aquilo que ele completou. A Bíblia diz no capítulo 6 ainda, no verso 15, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte: em 52 dias o muro ficou pronto. Pronto. Terminei. Dever cumprido. O caminho não é fácil, começar é preciso, continuar indispensável, concluir é apenas o resultado da sua disposição e convicção de seguir. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.